De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho de música aqui com a Meli. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho de uma roda de conversa, né, entre músicos intercambistas. Primeiro, relembrar, né, um processo que você passou aí de fazer um intercâmbio musical em meio à pandemia. Sim. Né, mas que é um projeto muito bacana, que acontece aí de maneira global, permitindo que as pessoas experimentem uma formação musical em outros países. Sim. Eu participei de um intercâmbio, né, chamado Move, que é para músicos intercambistas, no caso, né? E é um intercâmbio triangular. Então, o Brasil tanto envia quanto recebe músicos. Eu morei na Noruega por 10 meses e tive a oportunidade de depois voltar a trabalhar com o Move, mas já trabalhando na parte de eventos, na parte de treinamento. Esse ano eu estive no Quênia, onde eu tive a oportunidade de dar treinamento para esses intercambistas que estão aqui no Brasil agora. Muito bom. E a gente até na época conversou, não é? Você ficou de fato confinada, né, dentro da estrutura, conseguiu aproveitar de fato, porque acabou rolando um confinamento entre os músicos que estavam lá. Sim, sim. A gente acabou se mudando para uma casa que ficava em frente à escola. E as aulas passaram a ser online, né, igual no Brasil. Só que na Noruega foi um mês antes de estourar a pandemia no Brasil. Lá na Noruega já deu aquele lockdown total. E a gente ficou 2 meses sem poder sair de casa, fazendo aula online e ensaiando assim nos estúdios da escola mesmo. Todos os outros alunos foram mandados para casa e só os intercambistas ficaram na escola. Ficaram com a estrutura para vocês, então. Aproveitamos para gravar muita música lá no estúdio. Exatamente, né? Estúdio próprio, não é todo mundo que tem, não é? E aí é bacana que você continua com essa ponte e o programa continua, né? A gente fala muito da questão do conhecimento que se adquire indo participar, mas é interessante que esses músicos também trazem, né, a sua bagagem cultural, as características musicais dos seus respectivos países. Sim, é verdade. O fato de eu ter ido para a Europa e ter aprendido muito sobre a cultura deles, quando eu acabei dando esse treinamento, eu tinha uma facilidade para me enturmar com os noruegueses. E também convivi muito com o pessoal, tanto do Malawi quanto de Moçambique. Então, foi fácil me enturmar. E agora a questão da readaptação, né? Da minha readaptação e da adaptação deles, agora que eles chegaram no Brasil. Realmente é uma troca de culturas muito rica. Porque a gente aprende muito e a gente acaba ensinando. Mesmo pequenas coisas, coisas do dia a dia que para você é normal, para eles pode soar muito diferente, como uma tomada, por exemplo. As tomadas no Brasil... O famoso 3 pinos. Exato, ninguém entende, né? Exatamente. E também é bacana pensar justamente nessa conexão que o intercâmbio dá, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal se mantém interagindo, conversando, acompanhando as atividades dos outros. Isso também acaba se tendo uma família à parte aí. Com certeza. A gente tem uma frase que é uma vez mover para sempre mover, né? A gente chama de mover o participante intercambista por causa do nome do projeto. E realmente é uma ponte assim que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas meninas que nem fizeram parte da mesma geração de intercambistas que eu, mas que por conta da ponte, quando eu fui conhecê-las para trabalhar junto com elas no Quênia, parecia que a gente já era uma família, sabe? Todo mundo já se conhecia, todo mundo sabia onde para cada um tinha ido, em que ano tinha ido. Então, realmente, é algo que abre portas, né? Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com eventos, com produção, justamente por conta dessa ponte que acabou sendo construída durante o meu intercâmbio. E com experiências bem diferentes, né? Porque vamos pensar assim, né? Noruega, você está lá, primeiro mundo, toda uma infraestrutura, e depois Quênia, né? Tem de fato esse paradoxo aí na música em infraestrutura mesmo? Sim. Sim. Mas, por outro lado, a gente fica bem chocado que a gente percebe que talento independe disso, da infraestrutura. Você vai encontrar músicos hiper talentosos aqui no Brasil, vai encontrar no Quênia, vai encontrar na Noruega, e pessoas que tiveram um background totalmente diferente, né, uma história diferente, que se juntam ali para fazer algo bonito, fazer música, fazer cultura, fazer arte. Então, assim, foi algo que eu tive a oportunidade de crescer muito.
E a gente percebe o quanto que a música, ela cria realmente ponte entre as pessoas, ela conecta pessoas e faz com que, às vezes, até coisas que a gente não conseguiria lidar, como preconceitos que a gente tem, sejam quebrados. Você passa a admirar coisas e pessoas que você acha que, talvez, se não fosse pela música, não fosse pela arte, você nunca teria dado uma primeira chance, uma oportunidade. Falar um pouquinho dessa ação específica, não é? Na verdade, serão 2 atividades, né? A gente tem uma apresentação aí com os intercambistas dentro da programação do Natal Encantado. Isso. Eles vão se apresentar no dia 17, vai ser um domingo, né? Às 8 horas da noite lá no lago. E eles estão preparando um repertório que mistura os 3 países, né? Que no caso Moçambique, Malawi e Noruega. E também trazendo um pouco da brasilidade que eles estão aprendendo, né? Já estão vivendo aqui há 3 meses e o Brasil contagia bastante. E mais cedo, às 13h30, 15h30, essa roda de conversas, né? Esse encontro com quem tiver interesse em conhecer um pouco desse trabalho. Sim. Na verdade, a roda de conversa não se trata apenas de aprender com eles. Não se trata de um workshop. É literalmente um espaço para músicos e não músicos, amantes da música, que gostariam de questionar, vamos debater um pouquinho sobre como o que a música faz para conectar pessoas, né? Como a música conecta pessoas. Então, a gente vai propor alguns temas, né? As pessoas que estão se inscrevendo estão sugerindo temas para serem discutidos nesse espaço. Pode ser tema de curiosidade, né? Na questão até mesmo da adaptação dos músicos aqui no Brasil, mas também questões sobre a pessoa, como você compõe, por que você se tornou músico, que é literalmente pretende um pouco dessa provocação que tanto falta, às vezes, a gente vê o músico só como aquela pessoa que está ali para executar o trabalho dele, mas o músico tem todo um histórico, tem todo um motivo do porquê ele é músico, porquê ele faz música, e cada um tem o seu. Então, vai ser um espaço aberto para as pessoas falarem. Eu vou estar lá para fazer a tradução, né? Vamos ter pessoas para fazer tradução, tanto para o português quanto para o inglês, né? Vai ser um evento misto, com pessoas que falam português e com pessoas que falam inglês. Perfeito. Pessoal de Moçambique fala português. Fala português. Tá bom. Também é interessante, não é, pensar nessa dinâmica mesmo da experiência, né, da possibilidade da conversa, não é, de entender um pouquinho dos mecanismos, inclusive de formação, não é? E é o que a Luísa pergunta, não é? Como é que é a formação de música nesses lugares? Difere muito da nossa? Difere. Na verdade, assim, talvez não tanto a formação. Posso falar da Europa porque foi onde eu estive. Mas, por exemplo, na Noruega, para você ser músico, você não precisa necessariamente, para ser chamado de músico profissional, de uma formação acadêmica, de uma faculdade. Você precisa ser bom e você precisa frequentar algum tipo de instituição musical, um conservatório ou uma folk school, que é os que eles chamam, que são escolas focadas em música folk. E aí você sai de lá com uma formação técnica na área. Então, geralmente, quando uma pessoa fala que é músico, ele tem uma dessas formações. Já em Moçambique, eu vou falar um pouco mais de Moçambique porque eu conheço, temos muito essa questão do músico informal, aquela pessoa que cresceu aprendendo a tocar música com irmãos, com a família, com a igreja, e ele se transformou num músico, mas ele vai ser chamado de profissional apenas com a formação acadêmica, né, que no caso é faculdade. Então, temos muitos músicos que se chamam de amadores, que são músicos incríveis, mas são chamados de amadores porque não têm essa formação. Também o Caio perguntando aqui, não é, a respeito da rotina desse pessoal aqui, né? Eles vêm para um conservatório específico, como é que funciona? Sim, atualmente eles estão no Conservatório de Tatuí, né? Eles vivem lá desde que chegaram no Brasil, e eles têm um trabalho lá que é um trabalho que é rotativo. Então, a cada 2 meses há uma mudança. Então, eles podem trabalhar tanto no setor administrativo, na questão de ajudar nas produções, né, que tem lá, mas eles também são estudantes do conservatório. Então, eles podem escolher até 2 cursos para cursar. Tem essa questão da frequência, não podem faltar, tem que participar. Mas a coisa mais importante que eles fazem é a questão de trabalhar
para o conservatório. Então, eles também têm a questão de fazer concertos, promover concertos, trabalhar nas dinâmicas, gincanas, que nem no Dia das Crianças. Eles participaram de 2 eventos muito importantes. Um foi internacional, que foi o IAM, que vieram pessoas do Brasil todo para aprender técnicas de trabalho com criança, trabalhos musicais e artísticos. E eles fizeram um outro projeto que era recepcionando crianças, dando aulas. Então, constantemente, eles estão ligados ao público jovem e infantil do conservatório. Muito bom. Dentro aí, né, desse encontro, dessa atividade do dia 17, a Fabíola aqui perguntando como se inscrever. O link da inscrição está publicado tanto no meu Facebook, quanto eu tenho enviado para as pessoas por WhatsApp. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 16 982 6164 96, ou então pode entrar no meu Facebook, Meli Francis, e vai estar lá postado a foto. Também o Instagram, Meli Francis também. Também é bom destacar aí, não é, que dentro desse período aqui, né, eles estão na região, né, vão estar na região. Sim. E aí com atividades na região, não só aqui em Batatais. Isso. Eles terão 2 eventos, um no dia 15, e no Palace, no Espaço Palace, ali do lado do Teatro Pedro II. Vai ser um workshop onde eles vão participar. Quem está coordenando esse workshop é a Rosemary Martins, que é professora do Projeto Guri aqui, de Batatais. E ela vai coordenar o workshop e eles vão participar desse workshop, é aberto ao público também e é gratuito. E no dia 16 vai ser no Instituto Iandé, que é um instituto de música, cultura e bem-estar em Ribeirão Preto. Também é um evento gratuito. E lá eles vão ter workshops focados nos países de origem. Então, eles vão contar um pouco da história deles, vão contar um pouco de como é viver de música nos países. E todos os 2 eventos também terão tradução em português. E o André pergunta a respeito da experiência mesmo do intercâmbio, né? Como é que você ficou sabendo do projeto e como é que é a seleção para isso? Legal. Então, eu fiquei sabendo do Move, na verdade, em 2015, mas eu era muito jovem, achava que não era para mim. Então, eu fui tentar em 2018 e eu fiquei sabendo através do Projeto Guri, porque na época eles indicavam diretamente, né, para alunos e ex-alunos do Projeto Guri, e a idade era de 18 a 25 anos. Então, eu tentei o Move em 2018, mas não passei. Eu estava com 24 anos, então no ano seguinte eu falei, vai ter que ser dessa vez, ou vai ou arrasta. É a última chance. E eu passei. E como é que funciona o processo de seleção? São 3 etapas. A primeira etapa, a pessoa normalmente vai fazer todo um prontuário ali, ela vai colocar todos os trabalhos dela, foto, vídeo, responder algumas questões. É muito importante essa questão da pessoa realmente viver de música, mesmo que ela tenha um outro trabalho, ela tenha muito tempo de estrada já, né? Tenha bastante trabalhos. A questão do trabalho voluntário é sempre uma vantagem. Então, pessoas que já trabalham com trabalho voluntário, mesmo que seja fora da música, é muito importante. Então, esse é o primeiro passo. Aí, depois dessa seletiva, dessa triagem, eles vão entrar em contato e vão fazer uma chamada para São Paulo. Então, você vai até São Paulo, é tudo reembolsado, que é ótimo, você não gasta nada. E você passa por um processo de seleção com entrevistas ali, todos juntos, né? E eles vão pedir para você montar um projeto. Então, você vai trazer um projeto pronto. E, geralmente, é um projeto que você tem que ter captação ou audiovisual, pode ser de imagens que você já tenha, de trabalhos antigos, ou algo que você vá gravar para ilustrar que projeto você faria e para que país você gostaria de ir. E aí, nessa entrevista, eles vão conversar com você, é uma entrevista feita em grupo, para conhecer a sua personalidade, como que você lida com desafios, vão te dar algumas tarefas ali em grupo. E essa é a segunda parte, a segunda etapa. A terceira etapa é uma entrevista, onde eles vão testar o seu nível de inglês. Não é algo eliminatório. É muito mais importante a pessoa focar em ser alguém que realmente viva de música e de cultura do que em ter um inglês perfeito e não tiver nenhuma coisa relacionada a isso. Mas, geralmente, um nível básico de inglês é o suficiente. Lembrando que um dos países é Moçambique, então se fala português. Então, às vezes, a pessoa tem 0 de inglês, mas ela pode ser enviada para Moçambique. E aí, dentro de uma semana, eles entram em contato para avisar se você foi aprovado ou não. Agora, sobre a minha experiência, eu me inscrevi querendo ir para Moçambique, né? E eu fui mandada para a Noruega, que foi ótimo também.
E foi bem diferente do que eu imaginava. Foi uma experiência de muito crescimento. Eu sempre falo para as pessoas que o intercâmbio maior não vai ser o que vai acontecer do lado de fora, e sim o que de fora causa dentro de você. Então, ele vai acontecer dentro de você. As experiências com as pessoas, com a cultura, com a comida, né? Eu tive um problema ali com a comida inicialmente. É tudo muito diferente. Aqui no Brasil a gente tem a questão do tempero, vários tipos de tempero, várias qualidades de sal, de açúcar. E lá é bem restrito. Então, geralmente, ou era muito salgado ou não tinha sal nenhum. E era muita batata, pão e peixe, né? Era algo assim, realmente, que me impactou bastante. A questão da temperatura não me atrapalhou. Eu sempre gostei muito de frio. Porém, eles têm um dos invernos mais rigorosos que já existe ali nos países nórdicos, com 3 meses onde a gente só tem 2 horas de sol por dia. E, então, é muito escuro, é bem frio, as pessoas ficam depressivas, a gente tem que tomar um ômega 3, né, e outras vitaminas para você realmente não entrar em depressão, mas é impossível você não ficar chateado com a falta de sol. Em contrapartida, o verão é maravilhoso, porque a gente tem sol o tempo todo e o sol só se põe por 3, 4 horas. E aí, meia-noite, você pode andar tranquilamente na rua com o sol no céu. Muito bom. E é bacana isso, né? Porque eu acho que também eles pensam na experiência que vai enriquecer mais a pessoa, não é? No sentido de, não é só a sua escolha, né? Mas é o teu perfil que se encaixaria de ação transformadora mesmo. Sim, com certeza. E a Natália aqui. E você continua no projeto nessa questão de orientação, isso é para a vida toda agora? Então, a questão do Move é que, como eu voltei no tempo da pandemia, a gente ficou 1 ano sem ter intercâmbio, né? De 2020 a 2021 não teve, e também 2021 a 2022 o Brasil não participou. Aí foi um intercâmbio só entre 2 países na África, na época. Então, durante esse período, eu fui contratada para trabalhar para a Sustenidos, que é a empresa... eles são responsáveis pelo Move aqui no Brasil. E pela JM Norrie, que foi a empresa que eu trabalhei quando eu fui para lá. Então, eu fiquei metade contratada no Brasil, metade contratada na Noruega. Então, eu fui contratada para fazer eventos online. Foi aí que começou a minha história com organização. Então, eles queriam todo um mapeamento da trajetória do Move, que começou lá em 2012. O Brasil entrou no Move para participar em 2015. Estamos até aí. Então, eu fui atrás de cada ex-intercambista, de toda a história. Eles fizeram um filme, eu fui responsável por dirigir esse filme à distância. Então, a gente teve que fazer entrevistas, tivemos que fazer processo seletivo de quem seriam os personagens desse filme, quais histórias seriam contadas. E aí foi onde eu acabei me apaixonando mais pelo Move e participando mais profundamente. Aí, esse ano, eu fui contratada para fazer um treinamento, para ir até o Quênia dar um treinamento para os intercambistas que iriam para Malawi, Moçambique, Noruega e para quem viria para o Brasil. Então, eu sempre fiquei muito conectada, trabalhei em muitos eventos para eles e, atualmente, estou cuidando dessa participação dos Moves aqui no interior. Bom, retomando, né, a roda de conversa no dia 17/12, às 15h30, na ETEC, na Antônio de Pádua Cardoso, não é? Vai sediar aí o espaço. Quantos músicos são ao todo? Eles são em 6, mas na roda de conversa vão estar em 5. Isso. Um deles vai retornar porque a família está vindo visitar e conhecer o Brasil. Perfeito. E na apresentação também 5? Na apresentação também, 5. Perfeito. 2 de cada país, é isso? Isso. São 2 de cada país. 2 meninos da Noruega, 2 meninas do Malawi e um casal de Moçambique. Perfeito. Também é bacana porque muitas vezes a gente fala assim, tá, a gente está falando dos países, né? Mas às vezes eles são de regiões diferentes do mesmo país, que a realidade também é completamente diferente. Sim. Sim, por exemplo, eu sei que um dos meninos são da capital, né, da Noruega, de Oslo, mas o outro é de uma outra região. Então, eles comentaram palavras que, num determinado lugar, é de um jeito,
e aonde o outro vive é de outra. Eu lembro de como eu vivi em Melrose, que é uma cidade bem do interior mesmo, menor que Batatais, muito menor que Batatais. Pegar uns 5 bairros de Batatais é Melrose. E lá, o norueguês deles, mesmo que eu não entendesse o que eles estavam falando, você percebia que era muito diferente do norueguês de Oslo, né? Então, essa questão de regionalidade, de língua, isso acontece em todo lugar, né? E é uma coisa que eu tinha totalmente uma ignorância da minha parte. Eu achava que só no Brasil as pessoas falavam diferente, até eu ter essa experiência. Exatamente, tem sotaque em todo canto. Sim, é verdade. E acaba, de fato, tendo uma experiência bacana nesse sentido, né? De entender que muitas das coisas que a gente acha que são muito locais, né, são do mundo mesmo, né? Sim. Também aqui o Rafael parabenizando, né, pela iniciativa e perguntando, né, o quanto tem do seu dedo aí em trazer o projeto para Batatais. Bastante. É porque, assim, eu sempre me questionei muito o porquê algumas coisas não chegam até nós, né? Eu não sou nascida em Batatais, mas é minha cidade do coração, porque eu moro aqui minha vida toda. Então, eu sempre questionei. Eu fui a única aqui da região, praticamente, de Ribeirão Preto. Teve uma menina de Ribeirão Preto que também participou desse mesmo projeto há alguns anos. Mas, assim, daqui de Batatais eu ainda fui a única até hoje. Espero que venham mais. E eu falei, quando eu voltar para Batatais, eu preciso trazer essas pessoas para conhecer Batatais e para Batatais conhecê-las. Né? Foi muito enriquecedor para mim ter tido contato com essas pessoas. Então, é muito importante, porque abre a sua mente de uma forma que um filme não abriria, né? Que uma leitura de um jornal falando sobre determinado país não abriria. Então, é algo que realmente abre seus olhos para o mundo real. Então, eu queria trazer essa experiência para cá, então, bastante. E, de fato, é isso, né? É dividir a experiência, não é? Porque muitas vezes você coloca isso, né? Por que determinadas coisas não vêm para cá? Muitas vezes por egoísmo, não é? As pessoas saem daqui, têm contato, têm experiência com coisas bacanas, mas ficam para elas, ou elas ficam se vangloriando da coisa e não dividem. É verdade. Não é? Que não é uma coisa típica local, mas que acontece em todo lugar, né? Então, pensar em devolver um pouquinho do que conquistou é fundamental aí no processo. Com certeza. Principalmente porque muitas das vezes a gente fala muito da ignorância de quem não quer sair do país, que não quer fazer... Isso não é ignorância, é um gosto, né? É algo que também a minha cabeça mudou muito. E na verdade, por que as pessoas iriam querer conhecer o mundo? Né? É aquela questão de, se você não acender ali a chama, não dar uma oportunidade de trazer algo novo, a pessoa não tem como se decidir por algo que ela nunca provou antes. Então, a ideia sempre foi essa, de trazer a experiência para que a pessoa possa pensar por ela mesma. Isso aqui é importante para mim? Nossa, foi tão relevante, quero viver essa experiência. Ou não, foi relevante, mas para mim foi o suficiente e está tudo bem. Perfeito. Vamos reforçar, então, o convite aí para quem quiser fazer inscrição para a roda de conversa, para o bate-papo, como é que deve proceder? Pode entrar ou no meu Facebook, né, Meli Francis, lá vai estar a foto do evento e o link, ou então no meu Instagram, que também foi postado, ou entrar em contato através do WhatsApp 16 982 61 64 96. Muito bom. Meli, quero só agradecer, não é, a possibilidade aí de divulgar isso, parabenizar, né, por fazer essa ponte. Espero realmente, né, que as pessoas compareçam, aproveitem a oportunidade e também aproveitem depois à noite a apresentação lá no Lago Artificial. Com certeza, vai ser muito bom ver todos vocês lá.